exigências de solo, a planta precisa de um pH em torno de 5,5 a 6,5, sendo que um solo deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica. Quanto maior o teor de matéria orgânica, melhor a capacidade da planta resistir aos estresses hídricos, uma vez que a raiz da cultura é superficial. Solos com teores de matéria orgânica maiores que 4,5%, inclusive a planta não necessita de adubação nitrogenada, tendo um bom potencial produtivo. Ou solos que têm menos que 4,5% de matéria orgânica vai exigir uma adubação nitrogenada, principalmente para estimular o vigor vegetativo, um aumento no número de hastes, no tamanho e na qualidade de frutos. Sendo que a parte de adubação nitrogenada pode ser feita se trabalhar com sistema de irrigação, também por fertirrigação. Aqui nós temos então alguns sintomas de deficiência, uma deficiência nitrogenada leve, em que a folha fica um pouco mais clara, uma deficiência de nitrogênio um pouco mais forte, onde a planta fica com a folha amarelada, avermelhada. Aqui nós temos uma deficiência de fósforo, que também pode ocorrer na cultura, quando for uma situação mais severa, em que a borda da folha fica avermelhada, e aqui uma deficiência de potássio, em que esses avermelhamentos ocorrem mais na parte interior, mas um pouco menos de avermelhamento. Tá? Um detalhe importante aqui nesse processo de adubação é dar prioridade para o uso de matéria orgânica na forma, então, toda adubação tentar concentrar na forma de estercos aí, ou esterco bovino, ou esterco de aves, que ela vai ter uma condição de melhorar essa condição do solo. Bom, no processo de implantação, escolhido um solo rico em matéria orgânica, nós vamos definir um sistema de espaçamento. O espaçamento, principalmente para variedades com espinhos, deve tentar priorizar um espaçamento entre filas um pouco maior, em torno de 3 metros. Se for variedade sem espinhos, nós podemos trabalhar com até 2,5 metros entre filas. E como uma forma de nós tentarmos aumentar a quantidade a capacidade produtiva da área, nós podemos trabalhar com filas desencontradas, ou seja, 2 filas juntas, aproximadamente 50 centímetros de distância uma da outra, e os 3 metros entre linha, ou seja, tentando fazer um espaçamento um pouco melhor das plantas, uma melhor ocupação da área. Quantidades de plantas com em torno de 50 centímetros de distância entre elas na linha permite uma alta capacidade produtiva já desde os primeiros anos. Sendo que se eu estou trabalhando com sistema de tutoramento, esses fios eles devem ser utilizados para amarrar, como vocês vão ver depois na parte de poda, amarrar as hastes que vão produzir no ano seguinte. Tá? Então, uma vez que as hastes passam no tutor, elas vão ser amarradas para mim poder conduzir elas mais elevadas. Tá? Se eu estou trabalhando com hastes mais baixas, sem tutor, aí não vai ter o amarrio. Bom, então aqui nós temos um ramo de amoreira, como vocês podem perceber, ela vai produzir aqui sobre ramos de ano, ou seja, as flores vão se originar em ramo do ano sobre ramo de ano, ou seja, o ramo que cresceu no ano anterior é que vai produzir as gemas, onde vão sair as brotações com frutificação. E aqui, só para mostrar para vocês uma outra imagem, esse é o ramo que era do ano anterior, ele foi encurtado e dessas brotações que surgiram nesse ano é que nós vamos ter uma boa frutificação e uma grande carga de frutos. Então é importante que nós tenhamos ramos que cresçam vigorosos esse ano, para que, fazendo um processo de encurtamento aqui em torno de 40 centímetros acima da altura do fio, 30 centímetros, 20 centímetros acima da altura do fio, aqui ó, 40 centímetros acima desse, esse foi podado abaixo da altura do fio, ele pode ser mantido um pouco mais elevado, nós tenhamos uma brotação com rica produção. Uma vez que esses ramos produziram, eles devem ser eliminados para a obtenção de novos ramos para o ano seguinte. Então, dentro do processo de poda, então, como vocês podem perceber, aqui foi uma poda de inverno de encurtamento desses ramos. Então, como que nós vamos fazer a formação dessa planta? No primeiro ano, quando nós implantamos, nós vamos selecionar 4 hastes que vão ser amarradas na altura do fio e elas vão ser podadas. Qualquer floração ou frutificação que ocorra nesse primeiro ano deve ser eliminado para que a produção comece a ocorrer no segundo ano. No segundo ano, esses ramos vão ser despontados mais ou menos 20 centímetros acima do fio, que é onde vão surgir as brotações laterais aqui, de onde nós vamos ter a produção. Então, na primavera, vão surgir esses ramos basais, e dos brotos aqui nós vamos ter a produção, que vai nos garantir produção já no segundo ano. E os novos brotos, eles vão ser mantidos aqui durante os brotos que surgem a partir da base,
vão ser mantidos para substituir esses brotos após a produção. Sendo que após a colheita nós vamos eliminar esses ramos que produziram aqui no primeiro ano, no segundo ano, já indo para o terceiro ano. Então aqui nós temos uma planta no inverno em que ela foi podada após a colheita e cresceram esses brotos. Esses brotos aqui são ramos que cresceram no ano anterior. Quando esses ramos cresceram até um certo ponto, eles foram despontados para surgir brotações laterais. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar ou fazer uma seleção do excesso de ramos, tentando chegar aí a produtividades um pouco maiores. Quando nós trabalhamos com hastes com aproximadamente 30 centímetros de altura, nós podemos trabalhar inclusive até sem arqueamento, porém a produtividade vai ficar em torno de 5 toneladas por hectare. Se eu quero trabalhar com produtividades maiores, eu tenho que manter essas hastes com em torno de 1 metro de altura e usar o sistema de suporte. Contudo, eu vou mostrar para vocês que existem umas outras possibilidades de manejo depois do sistema de poda. Então, feita essa poda aqui no inverno, que é o encurtamento dessas hastes, elas vão ter a brotação. Então, aqui só para vocês verem como é que vai ficar essa poda no inverno. Logo acima do fio, nós vamos ter o amarrio, encurtamento dessas hastes laterais e eliminação do excesso dessas hastes laterais. Então, eliminar as hastes com menos de 30 centímetros aqui de comprimento. Também nós vamos manter 3 dessas hastes principais por metro linear, não mais do que isso. E nós vamos fazer um desponte desses ramos em torno de 20 a 30 centímetros de comprimento, eliminando os que têm menos de 30 centímetros, que são mais finos. Uma vez que vai ocorrer o processo de brotação, nós vamos ter a colheita, e uma vez ocorrida a colheita, nós vamos fazer a eliminação dos ramos que produziram. Essa eliminação dos ramos que produziram ocorre aqui na base, e aí nós vamos selecionar novas hastes que vão produzir essas hastes quando elas passarem em torno de 20 centímetros da altura do fio, nós vamos fazer novamente o desponte para que elas tenham as bifurcações e aumente a quantidade de hastes laterais, ou seja, as bifurcações a partir da haste que cresceu nesse ano. E aí nós vamos ter o seguinte, então no primeiro ano a planta ela vai ser podada, vão surgir as hastes laterais, onde nós vamos ter essa produção. Então, uma vez que essa haste foi podada, durante o crescimento dela no primeiro ano, ela vai produzir hastes laterais. Essas hastes laterais no inverno elas vão ser despontadas para que a gente tenha um encurtamento e aqui vão surgir vários brotos onde eu vou ter uma boa produção. Essa é a dinâmica da haste. Então ela surge esse ano, eu deixo ela crescer, quando ela passou da altura do fio eu desponto. Teve o desponte, surgiram ramos laterais. Eu estimulei a formação de ramos laterais. Esses ramos laterais no inverno eles vão ser raleados e encurtados para que a gente tenha essa dinâmica aqui, para que a gente tenha esse fenômeno aqui. E aí, uma vez que esses brotos foram encurtados, vão ter brotações laterais com rica produção. Produziu, essa haste aqui vai ser totalmente eliminada. Ou seja, nós vamos passar por esse processo de eliminação pós-colheita e vamos selecionar novas hastes que surgiram da base para o processo produtivo no ano seguinte. Aqui é um sistema que foi testado aqui no Paraná, se eu não me engano não foi em Francisco Beltrão, foi uma cidade aqui do Paraná, que é muito similar à nossa condição, em que eles têm o processo de produção. Uma vez que é feito o processo de produção, essas plantas são podadas rente ao solo, eliminadas totalmente, podendo ser utilizado inclusive o uso de roçadeira. Essas plantas elas vão brotar após o processo de produção e nós vamos ter o crescimento de ramos novamente. Inclusive, se esses ramos crescerem muito, eles podem ser despontados para ocorrer o processo de bifurcação. Então, uma vez que a produção ocorre no mês de janeiro, nós vamos ter em torno de fevereiro, março, abril e maio de crescimento em torno de 120 dias após a poda, formando as hastes que vão produzir no ano seguinte. E aí o que eles conseguiram do resultado desse sistema de poda drástica comparado com o sistema de poda convencional, que é o que eu mostrei anteriormente. Isso aqui foi testado com a variedade Tupi, e se vocês olharem na safra 2010-2011, essa poda drástica de verão ficou muito próxima à produtividade da poda convencional que eu mostrei anteriormente. Porém, na safra 2011-2012, a produtividade foi maior na dinâmica de hastes da poda drástica do que na poda convencional. Aqui seria se fosse fazer a poda drástica de inverno, mas quando você elimina os ramos que cresceram no ano anterior no inverno,
você não tem formação de muitos ramos produtivos, dá excesso de vigor e aí você não tem uma boa produção. Então a produção ocorre muito bem quando é sobre brotações em ramos que cresceram no ano anterior. E aí, se nós conseguimos produzir esses ramos após a poda drástica, ou seja, temos a nossa produção, fazemos a poda drástica e os ramos se formam para o ano seguinte, nós conseguimos alta produtividade, inclusive utilizando aqui um sistema de tutoramento só com um fio para facilitar o processo de condução. E essa dinâmica também não afetou a qualidade de frutos. Como vocês podem perceber aqui na safra 2011-12, nós tivemos um comprimento que ficou muito próximo e o peso de frutos também ficou, o diâmetro aqui ficou também muito próximo, ou seja, nós não tivemos uma redução muito grande de tamanho de frutos, mesmo com o aumento da produtividade. Nós tivemos uma acidez titulável, inclusive menor, que pode ser até interessante, embora tenha reduzido minimamente aqui a questão de sólidos e solúveis totais, mas a relação entre sólidos e solúveis totais e acidez total continuou sendo muito boa. Ou seja, conseguimos manter frutos grandes e de boa qualidade, o que é extremamente importante para nós pensarmos no uso desse sistema de manejo em produtividades um pouco maiores. Bom, além disso, nós temos que considerar aqui as possibilidades de manejo e dentro do ciclo fenológico aqui nós vamos ter algumas pequenas diferenças aqui para a região extremamente catarinense que pode adiantar um pouco, mas nós vamos ter um tratamento de inverno com calda sulfocálcica que é recomendado, vamos ter o processo de adubação, tanto adubação orgânica como pode ser adubação mineral, e um controle de plantas daninhas, uma vez que a planta ela é muito suscetível à concorrência. Então o ideal é que a gente faça uma cobertura com plantas de inverno e faça a roçada nesse momento. Nós vamos também ter um processo de aplicação aqui de fosfitos de potássio, principalmente próximo ao processo de floração aqui. A adubação orgânica ou adubação nitrogenada vai ocorrer novamente aqui logo em seguida para estimular o crescimento vegetativo, se eu não tenho um solo rico em matéria orgânica. Vou ter aplicações de calda bordaleza aqui nos momentos 7 e 11, principalmente para tentar reduzir problemas de doenças foliares. E aí nós vamos ter aqui as fases. Então, como vocês podem perceber, por exemplo, o fosfito de potássio aqui, ele vai ser aplicado no estágio 5. Qual é o estágio 5? É o estágio em que nós vamos ter os frutos ainda pequenos, tentando induzir a resistência desses frutos ao aparecimento, principalmente aí de botrites e doenças de frutos. Tá? No momento 8 aqui, quando vai começar o processo da maturação, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com o possível aparecimento de mosca das frutas. Embora se for produzido um pouco mais precoce no mês de novembro, dezembro, tem menos problema com mosca da fruta. E nós temos que utilizar armadilhas, em torno de 2 armadilhas por hectare, em pomares menores, no mínimo 2 armadilhas. Depois também nós vamos ter o processo de desponta das hastes. Então, uma vez que nós tivemos o processo de colheita, nós vamos fazer o desponte das hastes novas, em torno de 30 centímetros acima do arame, para fazer a bifurcação. Isso se não for o sistema de poda drástica. A poda das hastes velhas, que elas vão ser eliminadas. Então, aqui nós vamos eliminar as hastes velhas. Nós já tenhamos feito o desponte das hastes novas para poder ter uma formação de bifurcações. E depois nós vamos acelerar a queda de folhas aqui com calda sulfocálcica quando nós chegarmos aqui na entrada de inverno, no mês de junho, para tentar reduzir as fontes de inóculo. Além disso, aqui no período de inverno, antecedendo aqui o processo de aplicação de calda sulfocálcica, uma segunda aplicação de calda sulfocálcica, nós vamos fazer o desponte de ramos laterais e a poda de inverno. Isso se nós estivermos utilizando o sistema de poda tradicional. E aí depois nós temos um processo de colheita dessas amoras, e uma vez que nós realizamos o processo de colheita, nós vamos trabalhar com o processo de conservação, sendo que a primeira etapa pós-colheita é o processo de refrigeração. Então o importante é remover o calor de campo, de preferência colhendo essas frutas num período mais fresco e sem umidade. E se nós tivermos um processo em que elas não estão, já passou um pouquinho do horário mais fresco do dia, nós vamos ter que fazer um pré-resfriamento com ar forçado a 5 graus, ou seja, uma geladeira ou um local com ventilação circulante, em torno de 4 horas para reduzir o calor de campo. Uma vez que a temperatura baixou, nós podemos colocá-las em embalagens, em bandejas, sendo que o armazenamento refrigerado ele é mais eficiente. Esse armazenamento vai retardar os processos de respiração, os processos fisiológicos, e a temperatura ideal, uma vez refrigerado, é em torno de 0 graus ou até uma variação de até 0,5 graus, é a temperatura ideal, com em torno de 90% a 95% de umidade relativa. A conservação das frutas vai ficar em torno de 2 a 5 dias.
Há ainda a possibilidade de lançar mão de atmosfera modificada com 10 a 20% de gás carbônico e de 5 a 10% de O2, ou seja, vai reduzir a quantidade de O2 e aumentar a quantidade de CO2, e com isso nós vamos reduzir as perdas por podridões de firmeza de polpa. Sendo que eu não posso aumentar as concentrações de CO2 para cima de 25% ou reduzir a de oxigênio para menos de 2%, porque eu vou ter a perda de firmeza de polpa. Tá? Além disso, dentro do processo de colheita, as bandejas para consumo in natura normalmente são de 120 a 150 gramas, são bandejas pequenas, dado que esses frutos têm elevado valor agregado, ou seja, são do valor mais elevado. Nós vamos ter que ter todo o cuidado aqui de higiene no processo de pós-colheita, e nós temos que tomar cuidado que algumas amoras podem ter alterações fisiológicas, tá? Que vão ser essas drupas vermelhas misturadas com as pretas, o que pode vir a nos exigir destinar essas frutas para a indústria. Mas, dentro de todo esse processo aqui de pós-colheita, tem que tomar muito cuidado com o processo de higiene e de refrigeração e rápido abastecimento do mercado para que o consumidor tenha acesso rápido a esses frutos e possa levá-los à geladeira e conseguir conservar, inclusive com transporte refrigerado. E se for para a indústria, nós podemos inclusive congelá-los ou fazer geleias, fazer outros processos de beneficiamento para aumentar o processo de conservação. Sendo que a produção também pode ser tentar se fazer uma produção um pouco fora de época. Então, com cultivares com um menor número de horas de frio e ciclo curto, existe a possibilidade de nós tentarmos alterar o ciclo de produção. Já tem algumas tentativas, não é tão simples. Tentando, por exemplo, fazer uma poda extemporânea, fazer uma poda um pouquinho mais precoce e aplicar um produto para induzir a brotação, para a superação da dormência, como cianamida hidrogenada, ou o que tem sido mais utilizado é o diazurol, tá? Que tem sido mais eficiente, mas também pode ser utilizado cianamida hidrogenada a 4,5%, tá? São muito bons para induzir o processo de brotação, inclusive pensando numa produção sobre cobertura plástica, se a gente for pensar em túneis, para a gente ter uma produção mais precoce e entrar no mercado mais cedo. Ou então nós pensarmos em tentar fazer uma quebra de dormência ou atrasar o processo de fazer uma queda artificial depois e tentar alterar o processo. Mas é um pouquinho mais difícil de nós atrasarmos o processo de produção, é um pouco mais fácil para a nossa região tentar antecipar um pouco do processo de produção fazendo uso de cobertura plástica. Para atrasar, seria necessário induzir a entrada do processo de dormência, que se dá através do processo de supressão da irrigação, quando nós tivermos um período seco, por exemplo, isso é possível, mais a aplicação da desfolha e reguladores de crescimento, como esses aqui de cima, que vão induzir a superação da dormência. Só que atrasar é um pouco mais difícil, adiantar é um pouco mais fácil, então nós podemos estender o período de colheita, além de utilizar diferentes cultivares, trabalhar com a tentativa de antecipar o processo de colheita com quebra de dormência antecipada. E aqui é um estudo então que foi feito, só para vocês terem uma ideia, em que eles aplicaram um produto aqui para induzir a queda de folhas no mês de janeiro, fazendo o processo de poda, tentar ter a colheita em abril. Isso aqui foi conduzido na Embrapa Clima Temperado de Pelotas, porém eu não consegui encontrar o trabalho que indicava qual foi o resultado produtivo. Tá? Mas aqui então foi uma tentativa de tentar produzir mais tarde, no mês de abril. Embora, como eu falei para vocês, é mais fácil produzir de forma mais precoce. Como é que produz mais precoce? Fazendo o processo de antecipação da quebra de dormência e trabalhando com cobertura plástica para evitar os possíveis danos de geada.